Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Conversas Caras, o nosso podcast de comportamento, estilo de vida, negócios e posicionamento. E hoje a gente vai falar de mais uma marca que trabalha com experiência, com marketing sensorial, neste mercado premium que é tão valorizado cada vez mais, de móveis planejados, que é Collie, que tem a nossa cara, que é tudo que a gente precisa para ter uma casa assim aconchegante, um ambiente com a nossa assinatura, com a nossa personalidade. E eu estou recebendo aqui a Janaína da Kretzer. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Cris. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, de fazer parte aí do teu podcast de hoje. E estamos aqui para tirar tuas dúvidas e para esclarecer para o público, de modo geral, o que a Kretzer hoje traz para o mercado. A Kretzer, gente, a minha convidada de hoje, a Janaína, é intencional, porque eu quero que vocês vejam toda a experiência que ela traz com a marca dela. E a primeira das perguntas é justamente para que ela conte um pouco dessa história. A Kretzer tem mais de 35 anos de história e uma gestão familiar muito sólida. Com vocês, como vocês conseguem equilibrar o legado entre valores, que começa com a fábrica, toda essa construção, inovação e o luxo atual, Janaína? Então, é sempre desafiador, esse mercado moveleiro, no qual a gente já atua há mais de 35 anos, sim, no mercado. E a gente veio com uma história muito bonita, porque começamos muito pequenos, e fomos ao longo do tempo aprimorando, melhorando, evoluindo, buscando sempre perspectivas de mercado onde nos posicionasse, nesse mercado de alto padrão, que é o mercado de luxo, que é esse cliente que vem para nós de uma forma muito pontual, através de seus profissionais arquitetos e também, dos seus projetos que, embora possam também ser muito individualizados, eles são muito importantes, para essa parte da empresa. Então, fizemos isso com muita maestria, digamos, Somos hoje uma empresa que conta aí com mais ou menos 50 colaboradores, Então, a nossa história começa lá nos anos 90, atravessamos aí longas trajetórias desse mercado, Aprendemos muito com esse mercado também. E uma premissa muito forte, sempre do meu marido, que é gestor junto comigo, e hoje meu filho também, Gustavo, que faz parte aí dessa jornada, ele sempre trabalhou muito, para atender esse público com a qualidade máxima, Sendo maquinário, sendo produto, em tudo, Então, assim, qualificando sempre essa mão de obra e trazendo para que esse mercado nos enxergue dessa forma, no qual hoje realmente, assim, a gente tem um DNA muito da personalização. E isso os arquitetos que nos conhecem, que trabalham muito com a gente, realmente acreditam e apostam muito nisso, Então, realmente, a gente tem uma história aí bem interessante. Ao longo aí eu posso contar um pouquinho mais ainda aí do que está acontecendo. Mas dentro dessa história, hoje, a Kretzer tem um rebranding muito interessante, bem posicionado. E eu gosto muito desse slogan. E antes de passar para a próxima pergunta, eu queria que tu comentasse, Janaína, a alfaiataria dos móveis, Exatamente. Eu amei e a Janaína vai explicar o porquê desse slogan. Porquê do alfaiate, Hoje, se a gente for olhar aí, nos tempos bem atrás aí, se uma pessoa gostava, de fazer uma roupa sob medida, com seus moldes, com o seu padrão, com o seu gosto, ela procurava um alfaiate, ela procurava uma costureira de alto nível. E nada mais também dentro da parte da marcenaria. Por quê? Porque a gente se identifica com esse perfil do cliente, nós traduzimos esse projeto na íntegra, E isso é muito legal, porque os arquitetos hoje, eles gostam muito dessa possibilidade, da gente desenhar, eles desenharem aquilo e a gente efetuar, executar. Planejar aquilo juntos e, então, fazer aquele brilho na casa do cliente. E o alfaiate é bem exatamente isso, Então, a Kretzer hoje, ela tem a sua padronização, mas ela tem muito dessa parte de alfaiate, da construção personalizada do móvel. Então, isso já não é de agora, isso já vem desde o nosso princípio, bem lá atrás, Sempre foi esse jeito que a gente trabalhou com a personalização dos móveis. E por isso a gente traz esse slogan, porque a gente consegue traduzir isso, Traz aquela pegada também do marceneiro para a indústria, Exatamente. A união desse artesanal
com a tecnologia. Porque assim, ó, se a gente for analisar hoje, os clientes desse nível que é exigente, que busca uma qualidade excepcional, que busca sempre ter na sua casa o diferencial, né, que é o que ele busca, ele vai buscar empresas que vão atender ele na totalidade. E hoje a Kretzer faz isso, exatamente isso, né? Então a gente tem toda a parte industrial da fábrica, no qual a gente tem maquinários extremamente importantes para que se execute essa tarefa técnica, mas também conseguimos ali segurar essa mão de obra que é esse marceneiro, que vou dizer que ele é quase esse artesão, né? Que pega o projeto, que faz a leitura, que faz uma laminação manual, que não vai só passar para a parte industrial, mas que sim também faz aquilo com muito gosto, né? E cuida muito daquele projeto. Então, cada um passa por um processo dentro da fábrica, né? E isso é muito legal, porque a gente traduz a parte técnica, mas ao mesmo tempo também traz e envolve essa pessoa que vai dar esse cuidado, que vai dar esse primor ao final, né? Que é uma laminação bem feita, que é uma laca, que é uma peça curva, arredondada, né? Porque hoje a indústria consegue fazer, mas não dá aquela perfeição que ainda tem o manual junto, né? E é por isso que a alfaiataria dos móveis, ela tem essa frase que diz exatamente essa combinação da moda com arquitetura, com o design. E Exato. eu sou uma pessoa apaixonada por arquitetura até hoje, né? Não cheguei a... Tentei o vestibular para arquitetura, mas não fiz. Mas o design, o caimento, isso conversa muito bem as duas formas, nos dois sentidos. Por isso que a moda e a arquitetura sempre andam juntas. No início, os projetos eram desenhados à mão no papel. Hoje, vocês usam tecnologias francesas de alta precisão. Como manter a alma artesanal e o toque humano em um processo que se tornou tão industrial? Como vocês conseguem manter essa essência, Janaína? Eu acho que é justamente falando desse DNA que a empresa tem, né? Desse cuidado que a gente sempre pede, né? E que a gente expõe muito quando faz uma contratação. Principalmente nessa parte mais de humanizar um projeto, né? Seja ele feito dentro da própria loja, né, com o nosso pessoal designer, ou quando ele também vem através do profissional arquiteto, que é o que a gente mais atende, quase 99% aí dos nossos clientes são através dos arquitetos, né? E aí é isso, né, tentar identificar isso. E lá atrás, quando tudo era ainda na prancheta, no papel, eu mesmo posso falar aqui um pouco, mas eu tinha um projetista que ele era sensacional. Ele era, assim, a pessoa mais importante que eu tinha na fábrica, naquele momento ainda onde não se falava de programa em computação. Nem se tinha computador na fábrica. Era tudo manual, né? Então, ele pegava, sentava, ele era um artista. Ele desenhava tudo com muito cuidado, com muita atenção. E o final desse desenho era como se ficasse no infinito, assim. Você imaginar como aquilo ficaria, então, montado e executado na casa desse cliente, né? Então, ele foi parte dessa história durante quase 20 anos, né? Ele nos acompanhou e a gente teve muita satisfação em poder trabalhar dessa parte, dessa forma. E claro que ele também fez parte desse processo onde tudo começou a mudar para o tecnológico, para o computador, enfim, mas não se perdeu essa identidade, né? Não se perdeu, porque tudo isso era muito nós, assim, né? Ali conversando, falando e traduzindo isso para ele e para os nossos clientes. Então, é um desafio, sim, porque, claro, a gente, quando envolve muito mais máquina, envolve muito mais processos, você acaba deixando, talvez, algumas coisas para trás, né? Mas a gente cuidou muito para que essa frieza não abrangesse a empresa num todo. Então, isso tem muito na gente ainda, né? Graças que a gente está aí fazendo uma diferença muito grande. E esse é um ponto bem crucial hoje no mercado. A gente está vivendo um divisor de águas, né? Sim. Principalmente quando a gente fala de online, de internet. Que a gente tem ali conteúdo raso, um conteúdo mais profundo, a gente tem segmentos que são no mercado mais popular, o mercado mais premium e de luxo, mas a gente vê que a tecnologia está chegando, aí a gente tem a IA para nos favorecer em tantas questões, mas o humano, ele vai se tornar um artigo de alto luxo, né? É realmente algo que vai fazer cada vez mais a diferença no posicionamento de marcas, e a Kretzer, mantendo isso na sua essência, com certeza, cada vez mais se diferencia.
Vocês visitam feiras internacionais em Milão, né, Janaína? E com esse capital cultural e repertório internacional como eles são traduzidos, né, para os seus clientes aqui em Santa Catarina de forma exclusiva. Eu acredito, até me confirma essa informação, vocês já foram para fora, fazem isso frequentemente. Conta um pouquinho mais dessa experiência, como trazer toda essa informação de forma mais decupada para o cliente de vocês. Então, as feiras internacionais, elas facilitam muito, né, para nós, assim, que vai em busca de, primeiro, ter o olhar de designer, né, ter o olhar, né, da Feira de Milão, por exemplo. Ela sempre traz para a gente uma bagagem muito interessante. A gente tem algumas experiências, né, quando a gente visita os estandes, né, principalmente quando se trata de cozinhas e dormitórios, que são os pontos principais de uma residência, né? Hoje, claro, a gente normalmente fecha residências inteiras, apartamentos, sempre no todo, né? Então, mas aonde que o cliente às vezes foca mais sua atenção? É na cozinha, são nos dormitórios, são nas peças principais, aonde ele dá um olhar mais cuidadoso, né? E por que a gente olha isso também? Porque, querendo ou não, hoje a referência no mercado é exatamente isso, tu trazer os diferenciais, aplicar isso dentro da casa dele, com produtos que sejam práticos, sejam, digamos, um custo-benefício interessante também, mas ao mesmo tempo que também não se perca aquela questão assim do alto padrão, né? De buscar tendências e tecnologias que venham a agregar ainda mais dentro do processo produtivo e do processo de loja, que é esse atendimento, esse contato que o cliente pergunta, poxa, vocês viram tal coisa lá na feira? Vocês entenderam como é que funciona aquilo lá? Então, a gente filtra, né, bem isso e traz para dentro da empresa. E o que a gente consegue aplicar, obviamente, a gente vai atrás de fornecedores, aplica-se os melhores contatos, né, para melhores ferragens. Hoje, nós já temos aí as melhores ferragens entre Blum, né, que é uma das principais parceiras minha, né, fornecedores de portas e de MDFs. Então, a gente busca sempre estar trazendo mais e mais conhecimento para essa área, né? E no setor moveleiro, Janaína, o que tu acredita, assim, que vai continuar permanecendo, assim, nossa, isso aqui chegou para ficar, e o que você já vê, assim, como visionária, isso aqui é algo forte em termos de comportamento e pode ser agregado no setor moveleiro, diante da tua visão do mercado? Bom, a gente trabalha muito com produtos bem diferenciados, como a lâmina e a laca. A lâmina, há alguns anos atrás, assim, ela estava um pouco mais, assim, adormecida, né? As lâminas naturais, principalmente lâminas que dão o toque do natural, esse sim está sendo muito evidenciado, é um produto que está vindo com muita força. A laca também, mas ela é um complemento, né? Então, assim, hoje o cliente olha, ele quer algo sofisticado, ele quer algo natural, ele traz memórias afetivas, ele lembra da casa da mãe, a casa do pai, sabe, do avô, da avó. Então, assim, essas referências muito, né, do rústico, ambientado com como é que eu vou dizer aqui? Com mais um moderno, isso, eu acho que as pessoas querem sair um pouco daquela casa de estúdio, querem algo mais aconchegante com a cara delas, né? Mesmo, né? Então, assim, dependendo do perfil do cliente, ele está buscando casas grandes, né? Com espaços grandes que também lembram aí a sua convivência no passado, em casa, com vô, com vó, com pai e mãe. Então, tudo isso vem trazendo memórias muito importantes pra gente, né? Então, eu acredito que esses produtos, sim, vão dar aí cada vez mais ênfase, né? E aí é onde então a gente também se prepara para isso, né? Para que a gente tenha sempre uma qualidade em mão de obra, melhores fornecedores para esse determinado produto. Hoje esse produto ele é de alcance fácil, vamos dizer assim, né? Existem importadoras 100% especialistas nisso, então nós estamos ao lado dessas empresas, né? E também trabalhamos com os melhores na parte da laca, que são empresas que são renomadas, são italianas, então a gente conseguiu trabalhar bem isso, né? Mas eu acredito muito nesses dois produtos, assim, que eu acho que são uma forte tendência dentro desse mercado e buscando sempre aquela coisa, assim, do produto ser funcional, ser técnico, né? Ele ter tecnologia envolvida também, ter facilitadores, sabe? Então, são produtos que vêm para somar ainda mais, né? E a gente tá nessa mesma remada, vamos buscando cada vez mais essa identidade, né? Perfeito. O showroom de vocês não é apenas uma loja, é uma experiência e eu sei disso muito bem. No mercado de alto padrão, qual a importância do ambiente físico para chancelar a autoridade da marca diante de arquitetos e clientes exigentes? A Janaína tem uma apresentação, gente. É técnica, é encantamento, porque
eu gosto muito de estar sempre reforçando isso para vocês, minhas caras. O envolvimento, o encantamento, ele é extremamente necessário. Desde o primeiro momento que você faz um contato com uma marca, seja da forma digital, seja por telefone, a gente vê aí até algumas empresárias fazendo vídeos mostrando como, vou ligar para tal marca de luxo e vamos ver como é que é o atendimento deles, né? Sim. E algumas não estão realmente dentro daquele padrão. E a gente precisa ser realmente genuíno, né? Não só transparecer isso nas redes sociais, mas chegar lá e conferir realmente esse atendimento com excelência e aconchegante, não é aquele atendimento que te distancia, nossa, é alto padrão, mas tu se sente à vontade, próximo, né, Janaína? Sim. E como essa experiência na loja vocês hoje comunicam? Conta um pouco para nós. Olha, eu acho que o showroom, né, a loja em si, ela nasce justamente porque ela é extremamente fundamental para o cliente tirar suas dúvidas, para ele se sentir acolhido, próximo do produto, né? Porque hoje você comprar por catálogo, comprar por site, Instagram e tal, sim, acho que alguns produtos eles caem super bem e tá tudo certo. Mas eu acho que o móvel em si, quando ele é um móvel planejado, ele é um móvel sob medida, ele é pensado para cada cliente, você, cliente, precisa, né? Eu acho que precisa, sim, ter esse atendimento, ter esse entendimento, né? Porque hoje o papel pode falar tudo, ele pode deixar escrever. Mas na hora da prática, na hora da execução e na hora da minha entrega, aí é que a gente vê as mudanças. O papel aceita tudo. Né? A gente vê as mudanças reais aí do que são, né? Com experiências que nós já tivemos. Então, assim, o nosso cliente hoje, ele não precisa ficar com dúvidas quando ele está dentro da nossa loja. Abrimos todos os armários, explicamos todas as ferragens, temos paciência e entendemos que aquele momento é para ele. É para ele estar ali sendo bem atendido e bem acolhido. Porque depois que ele sai, ele pode ir num outro ambiente e entender e visualiza. Ele já sai dali com um conceito formado, né? Com uma opinião a respeito da Kretzer. Então, em outra loja ou em outros ambientes que ele possa ir, ele tira aí a sua contraprova. E é bem isso que a gente tenta, dentro da loja, deixar claro. E até acontece dentro do atendimento de vocês, né? E várias empresas do segmento premium, de luxo, é realmente essa escuta ativa. Por quê? Tu traduzir um móvel que tem a personalidade desse cliente, a gente precisa estar muito atento ao que esse cliente de alto padrão quer, né? Então, a personalidade dele, porque tudo que esse cliente que tem na personalidade dele, na identidade dele, vai transparecer para fora. Então, essência é o que tem dentro. Identidade é o que performa aqui fora. Então, a tua identidade, ela é reflexo da tua essência, vai refletir. Tuas escolhas de profissão, de casamento, de relacionamentos, como você decora, constrói a sua casa, é uma extensão da sua personalidade. E isso dentro do atendimento de vocês também é um luxo, né? Perceber esse cliente e conseguir traduzir isso para ele. Sim, e ele se sente, digamos assim, confortável com a explicação, né? Então, assim, dúvida ele pode até ter, mas tentamos ali, naquele momento, a abordagem, né, ser uma abordagem tranquila, não ser uma agressividade no atendimento. Não, quando é que o senhor já quer fechar? Quando é que você... Não, eu acho que tudo começa do princípio aonde nós, sim, a intenção é o fechamento, óbvio, mas, sim, também traduzir para ele ali o tão preocupado que somos em querer fazer um bom projeto, né, a atender esse profissional que acompanha ele nessa questão de ter efetuado tanto o projeto da casa como também o do mobiliário, a gente entender tudo como foi concebido até ali, né? E fazer parte disso, né? E a partir do momento que nós entramos na vida desse cliente, nós já somos quase um membro da família também que está ali participando por algum longo período, que varia aí de 30 até 120 dias, até passa muitas vezes, depende, ele pode fazer uma compra programada, então quer dizer, o tempo de participar conosco, né, em definição, em fechamento, em medição fina, e em fazer todo esse processo, a gente já vira amigo do cliente, já está envolvido com ele, né? Então, nós já sabemos ali aonde nós temos que atuar e de que forma nós vamos fazer isso, né? Então, nós temos uma equipe hoje que é o meu filho, que é o Gustavo, que representa muito bem essa área de vendas também. Tem uma equipe toda por trás dele também que ajuda muito bem nessas definições. E eu acredito que o showroom, ele sempre é muito bem-vindo e vale muito a pena conhecer, né?
Então, são 3, né? Aí eu ia aproveitar aqui já para fazer um gancho aqui para apresentar as 3 lojas. Então, a matriz fábrica é em Biguaçu, que nós temos aqui fábrica própria, sede própria, né? Então, nós temos aí quase 2.500 metros quadrados de área, onde a gente tem toda a parte de produção funcionando, é aberta a visitação também. Convidamos muitos nossos clientes e profissionais a conhecerem, né? E já tivemos boas visitas lá. Depois nós temos aí a loja filial, que é Florianópolis, né? Desde 2005 nós atuamos no mercado em Florianópolis. E depois Balneário Camboriú abriu em 2008 e hoje está em atividade, em plena atividade lá, que é um excelente mercado também, muito diferenciado. Com certeza. E por último, então, o Governador Celso Ramos, que é a nossa loja mais nova, mas que também atua muito bem no mercado lá. Tem bastante construtoras que já são parceiros nossos, assim como na ilha, assim como também em Balneário. Então, nós temos aí um leque de clientes muito vastos, né? E em vários segmentos, desde o residencial ao corporativo. Então, vale a pena muito o consumidor, né? Entrar nas nossas redes sociais e conhecer mais um pouquinho aí da Kretzer. Manter uma marca relevante por quase décadas que a gente tem. Na sua opinião, qual é o maior diferencial competitivo hoje da Kretzer ser reconhecida como uma referência no mobiliário de alto padrão em Santa Catarina? Eu acho que é atender às exclusividades, assim, sabe? É não medir esforços para atender as demandas que vêm em projeto. Exemplos claros eu tenho, né, de exemplos de clientes em Balneário que são extremamente exigentes, assim como os nossos daqui, mas existe uma pegada diferente, né? Alguns profissionais lá, eles são mais rebuscados, né? Então, assim, exige muito isso de uma produção. A demanda dentro de uma produção, quando eu trabalho sob medida mesmo, quando eu falo é bem na raiz mesmo. Então eu tenho projetos que demoram lá dentro da minha produção até quase 60 dias, dependendo do estilo que eu estou executando esse projeto. Então eu acho que é bem isso, sabe? É conseguir atender esse diferencial, não sair desse espaço onde essa identidade do projeto tem que ser, digamos assim, valorizada, né, e mantida, sabe? Então eu me diferencio justamente por conta disso, porque eu realmente, quando encaro um projeto desse, visto a camisa e encaro de corpo e alma, assim. Perfeito. Então, faz todo sentido hoje. Eu gosto de trazer diferentes segmentos para que vocês, minhas caras, possam analisar e aprender. A gente fica muito preso na nossa bolha. Vou aprender somente e analisar o mercado da moda, se você é desse nicho, por exemplo, ou da beleza. O diferencial está em você investir em repertório. Como que a gente faz isso? Ouvindo, estudando em outros canais, em outros nichos, não somente na bolha que você está ali o tempo todo, lendo, viajando. E aqui, através do Conversas Caras, a nossa proposta é essa, trazer para vocês diferentes nichos, cases de sucesso que estão aí no mercado há muito tempo, trazendo diferenciação e marcas únicas e personalizadas, porque o luxo, ele é formado por alta exclusividade, tradição e, obviamente, pela personalização. E a Kretzer tem todos esses atributos e é por isso que ela foi a minha convidada de hoje. Janaína, suas considerações finais, e eu quero te agradecer imensamente por estar aqui. A gente também começa uma parceria de trabalho muito bacana. Vocês em breve vão ver aí nas redes sociais. E possa se despedir dos empresários que estão nos ouvindo e nos escutando hoje. Então, eu deixo aqui um recado, né? A Kretzer, com 35 anos já de mercado, vem se mantendo e vem se organizando cada vez mais para que a gente se estabeleça cada dia mais aí dentro desse mercado. Então, assim, torço para que quem está me ouvindo, né, possa ter entendido bem aí essa minha proposta, né? Eu acho que é exatamente isso que você faz, né? É trazer a gente aqui para que a gente possa expor aí um pouquinho também, né? Exato. Desse momento em que a gente vive hoje, do que a gente passou, do que a gente tem ainda por passar. E eu acho que isso é super interessante. Então eu deixo aqui, né, o convite para que vocês conheçam a nossa loja, sim, e que venham até a Kretzer. Vocês serão muito bem recebidos. E, Cris, muito obrigada também pelo teu convite, né? É a minha primeira participação, mas eu adorei. Foi muito bom. Foi muito bom, muito Foi bom. muito legal, tá? Fluiu muito obrigada. Tranquilo. E tomara que o nosso trabalho flua aí excelentemente bem. Eu acredito que vai. Fluirá. E é isso aí, tá? Fluirá. Feliz por estar aqui. Muito obrigada obrigada pela presença. E eu quero encerrar, minhas caras, com esse convite para que vocês fiquem nos acompanhando, não só no Spotify, que vocês podem nos escutar e nos assistir no Spotify, mas também no YouTube, nas redes sociais, que a gente vai compartilhar lá os recortes desse podcast. E no próximo podcast a gente vai estar falando novamente sobre comportamento, estilo de vida, posicionamento e negócios. Até a próxima, minha cara!